Na aula de hoje, nós vamos saber como utilizar a planilha mágica de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos e onde pesquisar as horas de sol pleno para qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Então, bem-vindos a mais uma aula do programa Instalador Solar de Alta Performance. Para começar, a gente precisa saber qual é a melhor orientação para instalar os painéis solares. Então, vamos olhar aqui esse desenho, tá? Eu tenho o Sol ele nasce do leste, volta um pouquinho para o norte e vem até se pôr no oeste, tá? Então, ele nasce no leste, curva-se um pouco para o norte, tá aqui, ó, e vem até o oeste, vem se pôr no oeste. Bem, olhando para essa nossa casa aqui, esse desenho, a gente tem que esse telhado aqui ele está voltado para o norte. Então veja que essa é a condição ideal que seus painéis solares sejam instalados em telhados voltados para o norte. Exatamente por isso, porque o Sol nasce aqui no leste, ele vem aqui um pouco mais para o norte, né? E vai fazendo essa curva aqui em direção ao norte e depois vem se pôr aqui no oeste. Legal. Esse aqui no verão. No inverno, a mesma coisa. Ele vai nascer no leste, né? Ele vai subir, veja que a altura dele é menor, ou vai se pôr no oeste. Aqui, quando a gente está no inverno. Bem, sabendo disso, a gente já sabe então aqui que a condição ideal é que você instale na posição, os painéis eles seriam instalados nesse telhado aqui, voltados para o norte. O Sol nasce no leste, se inclinando ao norte. Se o seu telhado é inclinado para o norte e não há sombra, isso é importante, então a primeira coisa que você precisa ver é se esse telhado aqui não tem sombra, se não tem árvore perto, antena parabólica que possa projetar uma sombra sobre os painéis. Então, isso aí não é desejável, tá? E como eu estou falando aqui nessa apresentação, seria realmente o telhado ideal para você produzir. Então, o Sol nascendo no leste, se pondo no oeste e o seu telhado voltado para o norte é realmente a condição ideal. Sabendo disso, agora a gente precisa saber qual seria a inclinação ideal para esse telhado. Então, vamos para a próximo slide. O ângulo de inclinação ideal é o da latitude. É normalmente o melhor ângulo para se instalar um painel fotovoltaico. Então, se você tem essa casa aqui, o que você não pode fazer de maneira nenhuma é instalar os painéis para o sul, né? Então, você teria que instalar ele virado para o norte, já que o Sol está fazendo, ele nasce e faz essa pequena curvatura aqui para o lado norte e vem se pôr aqui no oeste. Outra coisa interessante é que a gente vai descobrir agora aqui qual é a inclinação ideal. Você viu que a inclinação ideal, a melhor inclinação para você ter uma capacidade maior de geração de energia é a inclinação do ângulo da latitude. Bem, e para quem não tem um telhado com face virado para o norte, vai acontecer, você vai encontrar vários telhados onde você não vai ter telhado voltado para o norte. E às vezes tem um telhado voltado para o norte, mas tem sombreamento, tem uma árvore, tem uma antena, e aí você não tem como remover, digamos assim, esses equipamentos, ou não vai remover a árvore em virtude dos painéis. O que você vai ter que fazer é perder o mínimo de capacidade possível para instalar os seus painéis. Então, a posição, a orientação que você teria uma perda menor seria para o nordeste ou para o noroeste. Então, você teria uma perda aí de 3 a 8% na sua capacidade de geração de energia em relação ao norte. Tá? Se você tivesse com seus painéis aí voltados para o norte, você estaria na posição ideal. Mas se você voltar para o nordeste ou noroeste, você vai perder entre 3 a 8%. Bem, uma outra coisa, e se o seu telhado tiver que ser voltado para o leste ou oeste, aí você tem uma perda maior, vai de 12 a 20%, tá? Você teria uma perda aí bem maior se o seu telhado fosse voltado para o leste ou para o oeste. Então, se eu botasse aqui o meu telhado voltado, vou voltar para aquela imagem
que a gente tem, se eu botasse aqui esse telhado, essa casa girasse ela e esse telhado fosse voltado para o leste, ou essa casa girasse aqui e essa casa fosse voltada para o oeste, aí você teria essa perda aqui de 12 a 20%. Já é uma perda considerável. Então, e a única orientação que você não pode instalar os seus painéis é voltado para o sul. Por quê? Porque o sol está para esse lado aqui. Imagine você nessa condição de inverno e você pegar seus painéis, ao invés de instalar para o norte, você instala nesse outro telhado aqui do sul. Então a sua perda vai ser enorme de energia. Tá? Então não vamos nem considerar isso. Vai gerar energia? Vai ter sol? Vai, mas a perda é enorme. Bem, agora a gente vai ao que interessa. Vamos entender como nós podemos dar carga nessa planilha, ou seja, inserir os dados iniciais na planilha, para que a gente possa ter o nosso dimensionamento em qualquer cliente, em qualquer cidade. Para isso, a gente precisa, como já vimos em aulas passadas, definir a latitude e a longitude através do Google Maps. Depois a gente vai no site do CRECESB e encontrar o índice de sol pleno. Então vamos lá. Qual a melhor orientação para instalar? Agora que a gente já sabe os melhores ângulos para instalar o painel, e agora que a gente já sabe os melhores ângulos e a orientação para instalar os seus painéis aí na casa do seu cliente, agora a gente vai buscar as informações necessárias para que a planilha funcione, ou seja, são os dados iniciais, que são o quê? A latitude e a longitude, onde a gente vai buscar no Google Maps, e no site do CRECESB a gente vai buscar os índices de sol pleno para dar carga na planilha. Então vamos lá. Agora que você já sabe o melhor ângulo de inclinação para a instalação dos seus painéis solares fotovoltaicos, sabe da melhor orientação que seria voltada para o norte. Agora só nos resta calcular os índices de sol pleno para uma cidade determinada. Para isso, você precisa ir buscar no Google Maps a latitude e a longitude. Então vamos lá. Vamos acessar aqui o Google Maps. Para você chegar no Google Maps, basta você entrar no Google, clicar nesse ícone aqui dos apps do Google e vir em Maps. A partir daí você digita o nome da cidade que você quer, no caso aqui São Paulo. Bem, aqui eu vou ter a cidade de São Paulo, eu vou clicar com o botão direito e clicar aqui no que há aqui. Pronto, aqui eu já vou ter a latitude e a longitude de São Paulo. Eu vou copiar essa latitude e longitude. E agora eu vou no site do CRECESB, tá? O link já vai estar na planilha. Vou clicar aqui, seria aqui crecesb.cepel.br, tá? Então, vamos calcular aqui, você vai ver aqui em potencial energético, potencial solar. Aqui em latitude você vai colar a sua latitude e aqui em longitude você vai colar a sua longitude. E vou clicar em buscar. Pronto. Dessa forma a gente já está pesquisando aqui os índices de sol pleno para essa cidade de São Paulo. Veja que ele encontrou São Paulo, São Bernardo do Campo e Santos. Ele encontra as cidades mais próximas. Mas vamos aqui direto para São Paulo, cálculo no plano inclinado. Como a gente viu, o melhor ângulo para instalar os seus painéis solares é o ângulo no plano inclinado, tá? E o ângulo igual ao ângulo da latitude. O ângulo igual à latitude de São Paulo é de 24 graus, tá? 24 graus voltado para o norte. Então esse aqui é o melhor ângulo da instalação dos seus painéis solares, que é o ângulo de latitude. E agora o que a gente vai ter que fazer? Colocar todas essas informações aqui de índice de sol pleno, mês a mês, em nossa planilha. Então vamos abrir a nossa planilha, tá certo? E vamos começar a preencher a planilha. Bem, aqui a planilha eu vou ter 3 abas. Vou ter uma aba de levantamento, de projeto e de radiação solar e produção. A primeira aba que você vai usar é essa de radiação, onde a gente vai entrar com os dados da radiação solar mês a mês para São Paulo, num ângulo de 24 graus, que é o mesmo ângulo da latitude, e a orientação norte.
Então vamos lá. Aqui eu vou ter os índices, tá? Vou copiar aqui para minha planilha. Pronto. Então aqui eu já preenchi com o índice de São Paulo, 4,1, 4,47. Então aqui você só precisa copiar e colar, tá? Ou então você vai escrever aqui, ó, 4,1, 4,47 e 4,77. Vamos lá. 4,10, 4,77, 4,15, certo? 4,04, certo? 3,91, 3,78, 4,09, 4,36, 3,95, só conferindo aqui, 3,95, ok, 3,92, 3,92, 4,59 e 4,08. Pronto. Preenchendo aqui esses índices de sol pleno mês a mês, eu vou ter uma precisão muito maior no cálculo da minha capacidade de geração de energia. Eu coloquei aqui a eficiência desse projeto, que é uma eficiência padrão, onde a gente teria aí 83% de eficiência, ou seja, do sol incidente nas minhas placas eu vou aproveitar 83%. Então, é importante que você já considere essa perda para não ter erro no seu dimensionamento para esse cliente. Então, eu considerei aqui uma perda já de 17%. Né? Então, vou colocar aqui que eu tenho 0,83% de eficiência. Bem, quando você dá carga nessa planilha, uma outra coisa que eu preciso te dizer, você só precisa entrar com os dados onde está em amarelo, tá? Aqui os dados que estão em amarelo são os dados onde você vai precisar entrar. E a planilha, ela já calcula a geração por mês. Então, veja aqui que janeiro ele vai gerar, né, ele tem aqui a geração desse sistema de 329, 383, mas poxa, mas por que já preencheu aqui? Então a gente vai para a segunda planilha agora, onde você vai entrar com os dados, tá? Que é a planilha de projetos. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar com esses dados aqui na parte de radiação solar e produção de energia, que são as horas de sol pleno. E depois você vem aqui para projeto, ok? Aqui eu vou ter a cidade de São Paulo, é importante você colocar aqui, quando eu colocar São Paulo. Então, preenchendo a planilha aqui, São Paulo, ele já vai se auto-preencher aqui nos outros campos. Vamos aqui para projeto, veja que aqui São Paulo. A potência instalada, eu quero um sistema de 3,18, potência das placas de 265 watts cada placa. E quanto é o valor em real do quilowatt de energia? Eu vou botar aqui a 0,79 centavos. E a quantidade de placas. Então o sistema ele já passa a calcular, mas aqui vamos ver as outras variáveis. Valor de eficiência do módulo por ano. Bem, isso aqui é importante que você entenda que esse módulo fotovoltaico ele vai perdendo eficiência ao longo dos anos, tá? Inicialmente, nos primeiros 5 anos é onde ele perde um pouco mais, mas aí depois vai estabilizando. Mas mesmo assim, ele tem uma perda anual de sua eficiência. Outro amarelinho é qual é a taxa de aplicação CDI anual. O que é isso? Na verdade é o seguinte, se eu pegasse o dinheiro que gasto com energia e aplicasse em uma poupança a uma taxa de 10,80% ao ano, aí essa é uma das condições que a gente vai ter, que você vai ver nos cálculos. A outra coisa é qual é a inflação energética média. A gente sabe que todo ano existe aumento de energia. Então eu coloquei aqui uma média de 10,80% de aumento anual da nossa conta de energia. Custo do sistema. Quanto é o sistema que você está querendo orçar? Então, se você olhar na nossa tabela do fabricante, que a gente tem aqui para um sistema de 3,18, a gente tem um valor de 14.358, você olha na tabela, tá? Então você vai ter aqui
qual é o valor gasto nesse kit, mas qual é a composição do valor desse kit? Seria o custo do kit mais o frete até chegar aí na sua obra, na sua residência ou na casa do cliente, o valor do projeto. Esse valor do projeto é o valor que você vai pagar para o engenheiro eletricista, para ele fazer o projeto e assinar o projeto, tá? Vai variar entre R$ 1.200 e R$ 1.500 para residências pequenas. Se for um projeto muito grande, de um galpão, de uma indústria, aí não, porque aí a concessionária precisa de um projeto completo. E aí sempre tem que orçar com o engenheiro eletricista para saber qual o valor do projeto que ele vai fazer, porque para dar entrada na concessionária não será mais só o diagrama unifilar, será o projeto elétrico completo, e isso dá um trabalho danado, então precisa orçar com o engenheiro eletricista. Valor da instalação. Eu estou colocando aqui um valor para você de R$ 5.000 para você instalar esses painéis solares. Veja que esse valor já é praticamente livre. Você tem aqui o valor da instalação, o valor do projeto, já botei o valor do projeto, já botei o valor do frete e já botei o valor do kit. A única coisa que vai sobrar para você é a instalação. Então, botei aqui um valor de R$ 5.000, que para uma instalação como essa, de um kit de 3,18, você faz aí em 2, no máximo 3 dias. Bem, custo do sistema instalado. Quando eu somo essas 4 linhas aqui, quando eu somo custo do sistema, frete, valor do projeto, valor da instalação, eu vou ter o custo de R$ 21.158. Agora, qual é? Aí aqui o sistema já calcula automático. Então, tudo que está de amarelo é o que você vai dar entrada de informação. O que está em cinza, você não vai dar entrada na informação, porque a planilha já vai calcular sozinha. Então, se a planilha que ela fez, já o somatório, esse sistema vai sair por R$ 21.158 para o cliente. E qual é o preço por watt aqui no caso? O preço por watt pico aqui no caso seria de 6,65. O que eu fiz? Eu peguei o valor que ele vai gastar no sistema e dividi pela potência do sistema. Então, daria 6,65 por watt. Reais por watt, tá? Então, esse preço aqui vai estar em reais. Vou colocar aqui reais por watt, tá? Então, esse seria o valor desse sistema aí. Bem, quando você dá carga aqui nessas informações, agora a planilha praticamente já se montou por completo. Vou explicar para você quais são os cálculos que ela faz, né, para que você possa aí melhorar a sua forma de dimensionar esse sistema e de fechar o negócio com o cliente. Bem, geração de quilowatts mês. Agora aqui eu já tenho de janeiro a fevereiro, note toda a geração, o potencial de geração desse sistema durante o ano. Note que você tem uma variação. Em janeiro ele vai fechar 329, já em fevereiro 383, já em março 333 kWh mês, né? 324, você vê que ele muda até 368 aqui em novembro, que vou botar até aqui em azul, porque é exatamente onde eu tenho uma geração maior de energia. E veja que em junho, aqui é onde eu tenho a menor geração de energia. O que isso vai afetar? Exatamente, é importante que você já tenha uma previsão mês a mês, porque você instala no cliente. Imagine que você instalou em junho e você disse para o cliente que esse sistema iria gerar tanto de energia mensal, por exemplo, ele gera 368 kW de energia mensal e ele só gera 303 em junho, aí você vai dizer, poxa, mas o que aconteceu? Né? Se você estivesse aplicando só a média do índice de sol pleno, que daria 4,15, veja que é totalmente diferente, porque em junho aqui você tem um índice de 3,78. Por isso que vai sair diferente, tá certo? Então, é importante você aplicar a planilha para você ter uma previsão da geração de energia de uma forma mais real. E essa planilha já está disponível para você no curso.
tá? No seu curso totalmente. Eu não bloqueei a planilha está totalmente desbloqueada para você brincar da forma que quiser, mudar, ver todas as fórmulas, como eu fiz cada item desse, de onde saiu esses valores, enfim, didaticamente vai ser um aprendizado muito legal. Então é importante que você veja e brinque bastante com essa planilha, ache o índice de sol pleno de várias cidades, veja aí o consumo com vários kits, projete vários kits para cada tipo de cliente, então você já vai poder brincar bastante com essa planilha. Agora, quanto é a economia que eu vou fazer em reais? Realmente, isso aqui foi o quilowatt gerado mês e agora em reais. Bem, isso aqui, essa planilha aqui da economia é exatamente focado no valor do quilowatt. Então, quando você bota aqui o valor do quilowatt, ele já faz os cálculos. Veja, se eu botar aqui 0,69, eu já vou diminuir aqui o meu cálculo, tá certo? E a minha economia. Mas eu vou botar aqui R$0,79 de energia. Pronto. Então, aqui em janeiro eu vou economizar 259, em fevereiro 302. Veja que é um cálculo muito mais fiel com a planilha do que se a gente aplicasse só a média do índice de sol pleno para fazer aquele cálculo que eu já tinha ensinado a vocês. Mas quando eu uso a planilha, eu posso realmente ter uma fidelidade maior dos números em relação a cada mês, tanto na geração como na economia de energia a cada mês. Ok? Então vamos lá, vamos para frente. Agora, eu queria fazer, a gente vai entrar agora na parte do payback, ou seja, payback seria o retorno do meu investimento, tá? Qual é o retorno do meu investimento ao longo dos anos? Ou seja, se o seu cliente vai comprar esse sistema de energia solar, em quanto tempo, em quantos anos ele vai tirar esse valor apenas na economia da energia, apenas por deixar de pagar a energia para a concessionária, ele vai aplicar isso aqui no painel. Quer dizer, ele não vai gastar mais. Digamos que ele tirou a prestação, tirou o valor que ele pagava de energia e agora ele está aplicando na compra do painel. Então, se ele fizer isso, sem tirar nada do bolso, só através de uma linha de financiamento, ele pode fazer isso aí, né? Em vez de pagar a concessionária, de pagar a prestação do financiamento. Então a gente vai ver em quantos anos ele retorna, esse valor retorna para ele, tá certo? Então vamos lá, planilha de payback. Aqui eu vou ter aqui ano a ano o valor que ele economiza a cada ano de energia. Mas por que esse valor é crescente? Vamos aqui em cima. Esse valor é crescente porque existe uma inflação energética, tá? Existe uma inflação. Ou seja, todo ano essa energia sobe. E ao longo dos anos, a gente nota, claro, teve algumas altas muito grandes, mas ao longo dos anos, a gente vê que o índice é de 10,80%, a inflação energética, ou seja, a sua energia é reajustada 10,80%. Então, esse índice aqui de inflação veio para cá. E é dessa forma que você vai, daqui a 10 anos, você vai estar gastando, quem gastava por ano 3 mil, já vai estar gastando 7.500 e assim por diante. No 25º ano, essa conta de energia, se a projeção em relação a essa energia projetada hoje, anual, isso aqui é uma conta anual, ele já ia gastar aqui 32.765 quando chegasse ao fim de 25 anos. Isso aqui mensal, esse valor aqui é o gasto, é o gasto que anualmente com energia, e assim vai aumentando ao longo dos anos por causa da inflação energética. Bem, você viu agora a planilha do valor que a gente economiza aqui a cada ano, e essa planilha com certeza vai estar na sua proposta para você mostrar para o cliente. É aqui onde você vai fechar o seu negócio. É mostrando que ele pode substituir a taxa que ele paga pela energia que ele consome para a concessionária, substituindo para aplicar nos painéis solares. E agora a gente vai para uma poupança acumulada. Bem, se ele pegasse aqui, né, o valor, quanto é que ele vai gastar no sistema? 21 mil, vamos ver aqui, ele vai gastar no sistema 21.258. Veja aqui, ele vai gastar 21.258, tá certo? Então a conta de energia dele é 3.153. Aqui a poupança acumulada gerada pela economia
financeira de energia fotovoltaica e remunerada a 100% do CDI. Ou seja, aqui o que você faz? Aqui é uma mistura das duas taxas. Além de você ter uma economia de energia, você vai aplicando essa economia através da taxa do CDI, que é uma taxa de aplicação. É uma taxa como se fosse uma poupança, mas só que paga melhor, tá certo? Então, se você olhar para essa planilha aqui, que é exatamente a planilha onde você vai mostrar para o cliente, que é a planilha completa, né, do payback, é onde você determina exatamente o retorno do investimento para o cliente. Você vai ver aqui que no ano 1 você teria 3.153, no ano 2, 6.989 e assim vai. Em face ao sistema que custou 21.158, já com a sua instalação. Então, note que já aqui nos 5 anos, o valor já é totalmente superado, o valor que ele ganhou por instalar o sistema já superou ao valor da compra dos equipamentos e a instalação. Então, esse retorno aqui para esse sistema, para esse cliente, nessas condições, a gente teria aqui, em 5 anos, o retorno superior ao valor que ele gastou pelo sistema. E a partir daqui é só ganho, tá? A partir daqui é só ganho. Então, veja que ao longo do tempo isso vai crescendo e ao longo dos 25 anos ele tem feito R$870 mil, né? Se a gente, de acordo com os cálculos, do gasto que ele tem com a energia solar e da aplicação que ele poderia ter feito com o dinheiro. Então é isso. E veja que o valor do sistema continua fixo porque ele só gastou uma vez. Ele já gastou, já desembolsou e aqui é o tempo que ele vai levar para tirar esse investimento. Então aqui eu tenho 5 anos, né, menos de 5 anos para tirar esse investimento. Ok? Então aqui a gente vai para alguns gráficos. Na área de levantamento, eu vou te mostrar aqui alguns gráficos. Então aqui é exatamente onde eu fiz um resumo nessa aba para você colocar na sua proposta. Então, dimensionamento do sistema para São Paulo, a geração anual de 3.991,03 kWh, que é exatamente o somatório, né, o somatório de toda a sua geração de energia, tá? Você gerou aqui 3.991, então já coloquei aqui no meu levantamento geral. A quantidade de placas de 250 são 12 placas, desculpe, isso aqui não é 250, isso aqui seria, só para você ver aqui, são placas de 265, então é importante que a gente já bote, vou tirar isso aqui para não confundir, tá? Vou tirar isso aqui para não confundir, e as placas, na verdade, elas são de 265. Eu vou colocar aqui igual a placa que a gente colocar aqui. Então, ele já vai puxar esse valor, tá? Então, são placas de 265. Placas solares de 265. O legal é que você está vendo a construção da planilha. Isso é muito legal. Tá? Para você didaticamente, isso aqui é até melhor do que se eu apresentasse uma planilha totalmente feita e bloqueada. Então, vou deixar a planilha desbloqueada para você poder mexer, brincar, fuçar e melhorar o quanto mais ainda a planilha aí para você, tá bom? Potência instalada. Bem, a minha potência instalada, como a gente viu, era de 3,18. A geração no ano, 3.991. A inclinação prevista é 24 graus, essa é a melhor inclinação que a gente tem. A área utilizada, se for teto inclinado, será de 19 metros quadrados, de acordo com o tamanho da placa. Isso aqui é de acordo com a especificação de cada placa. A orientação para o norte, né? Então a gente já viu que aqui são as condições ideais. Mesmo que aqui no CRECESB indique que o ângulo da latitude seja um ângulo aqui de 3 graus, sugiro que você instale os painéis sempre a um ângulo de 10 graus acima. Por quê? Porque é um ângulo que vai melhorar na limpeza dos painéis, tá certo? Então não vai acumular sujeira nos seus painéis se você tiver instalações aí com ângulos pelo menos acima de entre 8 e 10 graus. Eu sugiro 10 graus, ok?
Geração estimada de energia em quilowatts mês. Então agora, tudo que a gente viu aqui nas planilhas, tá certo? Eu vou transformar em gráfico, que são esses gráficos que você vai usar posteriormente em suas propostas de preço, tá? Então vamos lá. A estimativa mensal da produção de energia, então a gente vai ter aqui de gráfico mês a mês, aqui você tem um visual já, qual foi a sua produção de energia mês a mês. Veja que existe uma variação de acordo com o índice de sol pleno de cada mês. Creio que isso aqui você já entendeu. A viabilidade financeira, né? A viabilidade financeira. Bem, essa planilha apenas repetir. Bem, nesse gráfico aqui você vai ver a economia ao longo dos anos, que na verdade é a mesma coisa desse gráfico aqui que a gente já viu, a economia ao longo dos anos, ok? Então ele está aqui nesse gráfico, economia ao longo dos anos, tá certo? Esse próximo gráfico aqui, a economia total aplicada, então isso aqui já é o payback, é quanto tempo esse sistema ele retorna, né? Quanto tempo esse investimento retorna para você. Então você gastou 21 mil e pouco e a gente viu aqui que no quinto ano já superou aquele valor. Então é importante que você bote isso aqui, esse gráfico de payback na sua proposta. Para fazer isso é só clicar em cima, copiar e levar para a proposta em Word, que eu já deixei disponível aí para você editar. Então um exercício legal que você pode fazer é brincar com essa planilha e já fazer a sua primeira proposta. Pegue aí o primeiro cliente ou cliente que seja você, faça uma proposta já específica para você. Isso aí já vai ser legal, você já começa a sair da inércia e já começa a ter a sua primeira proposta pronta, tá certo? E agora aqui é um gráfico comparativo, custo do investimento com retorno financeiro. O seu retorno financeiro, veja que isso aqui é mais ou menos, a taxa o gráfico de payback, mas de forma melhor, onde você vai ver a interseção exatamente no quinto ano, tá certo? E aqui a tendência é só economia. A partir do quinto ano você tem só economia e o seu valor que você pagou no sistema continua constante, tá bom? Então você vai ter realmente um melhor negócio. Imagine que você, depois do quinto ano, o resto de energia, um painel desse, é para durar mais de 25 anos. 25 anos é só a garantia que ele já tem em termos de geração, né, de energia. Então, se você tem um painel desse que vai durar entre 25 e 30 anos, com certeza é um dos melhores negócios. Instalar painéis solares. Só com a economia de energia que você faz, você já tem esse retorno aí e já tem todo esse ganho. Então, aqui são os números para você brincar. Bem, você que já está no curso, essa planilha, ela já está disponível no módulo, tá? Eu vou colocar essa planilha no módulo de dimensionamento, que é o módulo 4.2. Bem, e para você que não fez a inscrição no curso ainda, é só você clicar no botão aqui embaixo, ver que já tem mais de 22 módulos prontos para você começar a iniciar. E agora em dezembro nós já teremos várias instalações reais, vamos transmitir isso ao vivo, vamos tirar dúvidas, nós vamos lhe dar o passo a passo de toda a instalação. Não tem erro. Não tem perigo de você não aprender a instalar sistemas fotovoltaicos, entrar no mercado e começar a ganhar dinheiro com isso. Então, se você quer entrar no curso agora, a gente já está quase fechando todas as vagas, só vamos ter turma agora no próximo ano. Então, basta você clicar aqui nesse botão abaixo e fazer sua inscrição agora. Se você tem alguma dúvida ainda, então adiciona meu WhatsApp, fala comigo, vamos bater um papo, vamos conversar, que a gente vai ver o que a gente pode fazer por você. Ok? Grande abraço e até a próxima aula.